Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor esteja contigo, a tua casa. Nós estamos mais uma vez tendo a oportunidade de, através do programa Palavra da Fé, trazermos edificação e também alguns minutos de reflexão acerca do texto da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o nosso manual de vida, ela é fechada, é um livro comum, mas aberto. O Espírito Santo traz vida para as nossas vidas por meio das Escrituras Sagradas. Meu nome é Eliseu, sou um pastor que tenho tido essa oportunidade de estar ministrando a Palavra de Deus e eu não gostaria de deixar de ressaltar a importância que é esse programa para as nossas vidas. Em particular, ao estar ministrando nesses momentos, lembro muito do pastor Antônio Pinto, grande homem de Deus, que é o autor desse programa, que deu início a esse programa. Hoje ele já está com o Senhor, mas uma personalidade, uma pessoa maravilhosa que nós temos no coração conosco. Eu quero sempre, nas oportunidades que tenho, sempre ressaltar da sua importância para as nossas vidas. Que Deus, então, possa estar nos inspirando nessa tarde. Por alguns momentos nós vamos ministrar um pouco acerca da missão do apóstolo Paulo, do caráter dele, do que Deus compartilhou e do que Deus entregou para ele como missão e ministério. Então eu convido você para nós refletirmos nesse momento num trecho que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, e a partir do versículo 12. Tem Paulo, no preâmbulo desse texto, tem assim: Paulo testifica perante o rei Agripa. E aqui no versículo 12, ele diz assim: numa destas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Até aqui esse ponto. Queridos, o apóstolo Paulo foi o grande guerreiro, o grande soldado da nossa fé. O apóstolo Paulo, um homem que antes era perseguidor da igreja do Senhor, mas ele teve um encontro muito pessoal quando ele estava a caminho de Damasco, ele que tinha recebido cartas e comissões, autorizações dos sacerdotes de Jerusalém, e ele foi para buscar em Damasco aqueles que estavam no caminho, ou seja, que os seguidores do Senhor Jesus Cristo. E ele foi para perseguir a igreja, mas teve um encontro pessoal no caminho de Damasco. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Todo o capítulo 9 ele fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. E ali
o apóstolo Paulo teve algo muito profundo com o Senhor e foi algo tão forte que ele ia a cavalo com mais uma comitiva, muitos homens, mas ele, quando o Senhor Jesus de repente veio um clarão muito grande, como ele diz, que excedeu a luz do sol. E ao mesmo tempo também veio uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele disse: Senhor, quem és? O Senhor é só Jesus, aquele que tu persegues. E naquele momento, o apóstolo Paulo, a Bíblia nos fala em Atos capítulo 9, que ele ficou cego, não pôde ver durante 3 dias e 3 noites. Ele passou ali em jejum, não comeu nada, nem tomou água durante aquele período. Mas Deus falou profundamente durante esse tempo e depois o separou como justamente um homem que levaria o evangelho para todos, inclusive para os gentios. Então, o apóstolo Paulo não deixou em vão esse compromisso, essa confiança que Jesus Cristo, esse plano que Jesus Cristo trouxe para ele. Ele, na verdade, a partir daquele momento, ele com muita propriedade, integridade, fortaleza de caráter, com decisão firme, que o apóstolo Paulo, através dos seus ensinamentos, mostra da necessidade de nós termos caráteres firmes em decisões, sermos firmes, vigorosos naquilo que Deus nos confia. E ele, então, aqui nesse momento, compartilhando, ele estava preso. Aqui no capítulo 26, já está falando do final do ministério dele, ele estava preso em Jerusalém, e aqui diante do rei Agripa, ele disse: olha, quando Jesus me confiou tal missão, eu fiz uma coisa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele reconheceu que aquela visão não era uma visão simples, que aquele projeto não era algo simples, que aquela instrução não era algo corriqueiro, mas era uma visão celestial. Era um plano que Deus tinha para ele, tinha reservado. Em outros trechos das escrituras, das epístolas dele, das cartas dele, ele fala isso com muita propriedade. E ele diz que ele foi chamado por Deus ainda no ventre materno. Ele disse: aprove a Deus que me chamou desde o ventre materno. E ele chamou com o propósito de quê? Dele ser um instrumento poderoso. O apóstolo Paulo, na verdade, não deixou em vão aquele chamado do Senhor, aquela visão celestial. E ali ele foi e pregou, na verdade, 2 terços praticamente do Novo Testamento, 13 epístolas, 13 cartas, ele escreveu para a igreja do Senhor. Ele minudenciou, ele trouxe clareza para o plano de salvação. Foi um instrumento poderoso que o Senhor Jesus Cristo utilizou, inclusive, para trazer explicação acerca da salvação e como se apropriar dela. Hoje, eu e você, nós estamos agora desfrutando de uma forma mais intensa do conteúdo da palavra, por conta justamente de alguém que se tornou disponível para o reino de Deus. Trazendo um paralelo para os nossos dias de hoje, para a nossa vida. Você talvez esteja pensando, mas ele era apóstolo. Querido, Deus quer que você e eu sejamos instrumentos na mão dele. Quer que nós venhamos, amados, a não sermos desobedientes à visão celestial que ele nos concedeu. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, ele nos trouxe uma ordenança. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Está escrito em Romanos que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele despertando para essa chamada que nós temos do Senhor, porque nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação, mas aqui em Romanos, no capítulo 10, ele diz: olha, como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem se disponibilize a colocar em prática o plano, a minudenciar, a mostrar, explicar com mais detalhes, inspirado pelo Espírito Santo, como sobre o plano de salvação. Então eu e você precisamos a cada dia despertarmos. Há uma chamada celestial, há uma visão celestial para a nossa caminhada como cristão. E o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, ele foi inspirado para nos trazer a história de vida dele,
assim como ele, nós também temos uma história de vida. Alguns que têm mais expressão e produz mais para o reino de Deus, outras nem tanto, mas o que importa para Deus é a fidelidade naquilo que Ele nos confiou. Nem todos têm chamado de ministros do Evangelho, mas todos nós temos um ministério. O ministério é trabalho. É interessante porque ministrar para o reino de Deus é você, amados, ser instrumento na mão de Deus para trazer, amados, trazer explicação, trazer instruções para aquele que está necessitando. É você estar no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas e motivado, inspirado pelo Espírito Santo, ser um instrumento de Deus, abrindo a sua boca para trazer a instrução do alto. Porque, amados, é por isso que é tão importante nós termos um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, queridos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Para que nós possamos nos tornar mais sábios ainda. É a palavra de Deus que traz sabedoria para a nossa caminhada. Não é só conhecimento, não, é sabedoria. Por quê? Porque, como está escrito em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é muito importante que nós não esqueçamos os conselhos que estão contidos na palavra de Deus. É interessante, apenas como ilustração, lembrarmos que a Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. Levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrito. Teve 40 autores diferentes ao longo da caminhada, durante esse período de 1.600 anos, para escrevê-la, mas não existe uma contradição entre ela. E é interessante porque tanto faz você ler em Gênesis, que vão apontar para o Apocalipse, como você lê em qualquer outra epístola, carta, né, escrita na Bíblia Sagrada, todo o teor, 66 livros, são livros inspirados por Deus para trazer instrução. E a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é apta para nos trazer instrução, ensinamento, nos corrigir, nos exortar no reto caminho da justiça. E é interessante, falando que o apóstolo Paulo disse que não foi desobediente à visão celestial, lembramos que uma das cartas que ele escreveu, exatamente a segunda carta, ou segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios, está escrito lá no capítulo 5, versículo 17. Ele diz algo precioso para a minha vida e para a sua vida. E ele fala exatamente, queridos, que nós somos ministros do Senhor. Ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e nos confiou, então nos delegou essa palavra de reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele lhe concedeu, amados, uma oportunidade de ser filho de Deus. Pastor, mas como é isso? Existe uma diferença entre criatura e filho de Deus? Existe, queridos. Deus criou todas as coisas, inclusive todas as pessoas. Mas Ele falou, foi o próprio Jesus, falando lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 11, ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, isto é, aqueles que creram no seu nome, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos nem da carne, nem da vontade do homem, mas filhos nascidos de Deus. Então, amados, é filho de Deus aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É um ato volitivo, é um ato simples, mas é poderoso. Porque, amados, nossas bocas falam acerca de estabelecemos negócios, estabelecemos compromissos, estabelecemos pactos, alianças, contratos mediante a palavra. Então, é importante que nós venhamos a crer no coração
e ao mesmo tempo também confessar com os nossos lábios, porque a boca fala do que o coração está cheio. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Então é por isso que é tão importante que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, 9 e 10, é importantíssimo porque o Senhor traz esclarecimento acerca do plano de salvação. Como é que você se torna um filho de Deus? Ali está a forma como o Espírito Santo quer que nós entendamos. E ali diz, lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque aquele que crê não será confundido. Então, queridos, isso é importantíssimo. Pastor, e o que eu preciso para ser filho de Deus? Fazer minha inscrição e, inclusive, ter o meu nome escrito no livro da vida? É você quebrantar o seu coração e dizer, Jesus, sem ti eu nada posso fazer. Eu quero, nesse momento, te receber como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro para que eu tenha direito à salvação eterna. Pastor, onde é que tem escrito, falando sobre o livro da vida? Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20. Nos fala que lá no final, no milênio, quando houver justamente Jesus Cristo vier, que ressuscitar os mortos, que passar um período de 1000 anos, aí no final vai se abrir um livro. E esse livro tem o livro da vida. E só estarão com direito à salvação eterna, aqueles que constarem a inscrição do nome da vida. Então isso é importante que eu e você nunca esqueçamos isso que nós temos que fazer. E nós devemos fazer enquanto nós estamos vivos, é claro. Todo contrato você só estabelece enquanto está vivo. Depois que você morre, o máximo que pode acontecer é deixarmos uma herança para aqueles que nós amamos. Mas é necessário que nós estabeleçamos contratos enquanto estamos vivos. Tanto é assim que a pessoa, na iminência, eu sou advogado já desde o ano de 88, há muitos anos então, e é uma vivência que nós temos com direito, somos operadores de direito, mas uma das coisas que temos é lembrarmos, amados, que quando uma pessoa está às vezes muito enferma e tem muitas posses, uma das coisas que ela faz é procurar um advogado de confiança e preparar um testamento. E aquele testamento, às vezes, ele pode até não desejar que a família saiba, a não ser depois que ele parta. E aquela partilha, ele faz às vezes um testamento cerrado, em que fica depositado em cartório e só o advogado depois reúne a família e transfere e traz as instruções acerca da divisão dos bens. É importante que ele faça isso enquanto está vivo. Você só pode e eu fazermos alguma coisa aceitando a Cristo como nosso Senhor e Salvador enquanto estivermos vivos. Mas eu quero te aconselhar nesse momento, faça essa decisão de qualidade. Diga, Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo, que disse que não foi desobediente à visão celestial. Eu reconheço que tu tens um plano de paz para a minha vida, para me dar um futuro, o fim a que eu desejo. Eu vou prometer a buscar um relacionamento mais intenso contigo, de compromisso. E eu quero, nesse momento, te receber como meu Senhor e Salvador. Quando você vai fazer um casamento, só se completa o pacto. Eu já fiz alguns. E como autoridade eclesiástica, eu só caso alguém quando é óbvio que existe entre os dois uma liberalidade, um compromisso dos dois, um sinalagma, um compromisso recíproco. Que eles dizem, quando eu pergunto para o nubente, eu pergunto para o homem, para o cônjuge, eu pergunto, olha, você quer recebê-la como sua legítima esposa? Se ele disser não, acabou, não tem casamento, é óbvio. Mas quando ele diz sim, e há a contraprestação dela, sim, e nós então, naquele momento, consolidamos uma aliança. Então, queridos, você crê no seu coração? Fale com seus lábios, como está escrito, porque com o coração você crê para a justiça, com a boca você faz confissão para a salvação. Nesse momento eu quero convidar você para levantar sua mão direita numa expressão
de dizer assim: Jesus, eu nesse momento, eu estou aqui diante de uma grande nuvem de testemunhas e eu quero nesse momento consolidar essa aliança que eu faço contigo. Então diga assim: Senhor Jesus, hoje nesse momento eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Lava-me e purifica-me de todo pecado. Eu reconheço que sou um pecador, reconheço que cometi pecados e esses pecados foi que o motivo de ter te levado à cruz, no meu lugar. Tu morreste no meu lugar, levaste uma vida santa, mas te entregaste na cruz do Calvário para morrer no meu lugar. A partir desse momento, eu quero pedir que tu escrevas o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à salvação eterna, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa estar cada dia mais abençoando a sua vida. Eu sou o pastor Eliseu, sou pastor da Igreja Verbo da Vida, Barro Duro. Ficamos aqui muito próximo, vizinho ao hipercomercial, aqui no Barro Duro, de frente ao Amadeus Madeira, Avenida Juco Sampaio, número 22. Eu gostaria então de dizer que você é muito bem-vindo para nos fazer uma visita. Nossos cultos, nossas reuniões são a cada quinta-feira às 20 horas. Nós temos culto a partir das 20 horas, quinta-feira. Domingo pela manhã nós temos escola bíblica a partir das 10 horas da manhã. E também domingo a partir das 18 horas. Pastor, mas eu tenho dificuldade porque minha criança é pequena. Graças a Deus, Deus nos proveu de departamento infantil com professoras treinadas, com professores treinados que pode assistenciar o seu filho. Mas pastor, eu tenho filhos adolescentes, traga para cá que nós temos uma classe especial com ensinamentos especiais para ele. E nós então teremos a oportunidade de você com tranquilidade ouvir e participar dos nossos cultos para a edificação da sua vida, a edificação da sua família. Que Deus possa estar te abençoando. E eu gostaria também de dizer uma coisa: fique bem firme com os nossos compromissos, com essas participações nos nossos cultos online, nesses momentos de apresentação desse programa, quintas-feiras e às sextas-feiras. Não esqueçam que nós temos momentos especiais. Fiquem conectados conosco para o seu crescimento e edificação da sua família. Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.